Olá, eu sou o Rômulo e eu vim falar com vocês sobre um tema que está repercutindo nos dias de hoje nas redes sociais, que é o racismo. E para entendermos o racismo hoje, vamos olhar um pouco para o passado e ver a trajetória da nossa sociedade brasileira até os dias atuais. O Brasil, ele foi uma colônia de exploração, e nessa colônia de exploração usou-se mão de obra escrava, e essa mão de obra escrava era a mão de obra escrava negra. Nessa época, havia um ideal e uma concepção de cultura que hoje chamamos de eurocentrismo, ou seja, que os países da Europa, seus costumes, seus padrões, toda a sua cultura eram consideradas soberanas às outras culturas. Sendo assim, na colonização do Brasil, o negro, como na posição de escravo, ele era uma etnia que estava submissa a outra etnia, que seria a branca. Sendo assim, o racismo ele nasce da escravidão, ele tem um surgimento associado à escravidão. Mas porém, ele só se consolidou após a escravidão. Por quê? Porque quando os negros foram libertos, eles estavam sem estruturas e sem condições de viver naquele molde de sociedade. Porque quando você é escravo, você não acumula riqueza. E você não acumulando riqueza, você não consegue sobreviver e não consegue se adaptar ao estilo de sociedade que temos até os dias de hoje. Consequentemente, os negros, quando foram libertos, após a abolição, após a Lei Áurea, eles foram se abrigar e se adaptar nas periferias das cidades, da onde se surgem as favelas. Ou como, por exemplo, no Rio de Janeiro, as pessoas iam morar nos morros, porque eram lugares que as pessoas não queriam morar porque é difícil acesso, porque era inviável acessar o centro da cidade todos os dias e por conta desses fatores. E como a gente percebe o racismo? Bom, há duas formas da gente perceber o racismo: pelo preconceito e pela discriminação. O preconceito, ele se forma e ele se surge através de um viés psicológico, de um julgamento equivocado e um processamento desse julgamento sobre uma pessoa, sobre um grupo de uma determinada etnia. A discriminação, ela vem através desse viés psicológico que é externado, ou através de ações, ou através de piadas, ou através de padrões impostos, estéticos, ou tudo mais. Através do racismo estrutural, ou seja, aquele que tratamos aqui como uma análise histórica, que os negros estavam marginalizados, que as questões políticas foram tomadas pela etnia branca europeia, se cria o que chamamos hoje de racismo institucional. Ou seja, quando uma sociedade se estabelece, se criam padrões, costumes, práticas e organizações que contemplam essas pessoas que fizeram essa organização. Um exemplo do racismo institucional, podemos citar exemplos de filmes. Nem sempre os protagonistas dos filmes são negros. Podemos citar questões políticas. Por que a maioria dos governantes são brancos? Sendo que, se a gente pensar na nossa sociedade, o maior percentual de pessoas são da etnia negra. A música, ela tem um papel muito importante na humanidade, não somente de entreter, mas também ela tem um papel que é de se comunicar, como por exemplo, a música religiosa. Ela comunica as questões de fé, ou a música sertaneja, que comunica a rotina, os costumes e o cotidiano de pessoas que vivem no campo. Mas também existe música que fazem críticas sociais, de desigualdades sociais, de discriminação e de racismo, como por exemplo o punk, o samba e principalmente o rap. Como a gente está tratando especificamente do Brasil, então estamos falando do racismo que se consolidou aqui, que é sobre a etnia negra. Mas no mundo há diversos outros tipos de racismo, como por exemplo o racismo que aconteceu no nazismo, na Segunda Guerra Mundial, dos alemães com os poloneses, ou como por exemplo o racismo que acontece hoje nos Estados Unidos contra os povos muçulmanos, contra os povos árabes, ou também como acontece aqui no Brasil até hoje a questões dos indígenas.